Olá, amigos, tudo bem? Como é que estão vocês aí? Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, todo mundo em casa, tranquilo. Eu sei que segunda-feira, normalmente para a maioria das pessoas, não é o melhor dia da semana não, porque os excessos ocorrem no final de semana, né? O final de semana, dois dias em que a gente praticamente não trabalha e a gente se entrega aqui, assim, um pouco às coisas boas da vida, né? E as coisas boas da vida normalmente provocam excesso. A gente bebe um pouquinho mais, come um pouquinho mais, esquece de caminhar, enfim, aquelas coisas todas que a gente já conhece bem. Tá chegando o Natal, e eu acho que muito em função da religiosidade, enfim, essa coisa toda da espiritualidade, é a festa cristã mais conhecida do mundo, enfim, no mundo cristão, e a gente começa a falar a respeito dele, e um sentimento de humanidade, de solidariedade, acaba nos contagiando. E isso me leva a pensar, eu estava vindo para cá e parei no local, eu já sou idoso, e tinha lá, idoso 60 a mais, uma plaquinha, e no meio tinha duas motos paradas. Eu parei no outro local, mas fiquei olhando assim, saíram dois rapazes, dois meninos, aí saíram lá, nem olharam para a placa. Eu disse assim, o que será que eles têm de 60 a mais? Tem mais de 60 centímetros de altura, já eram bem altos mesmo. Então, as pessoas não ligam muito para isso, não. E a gente precisa ligar para isso. A gente precisa ligar. Não somente para idoso, mas para senhoras gestantes, para, enfim. Quando a gente coloca assim alguns sinais de que você tem prioridades, a gente tem que saber respeitar essas prioridades. E às vezes a gente não sabe direito como é que é essa coisa de respeitar a prioridade. Atendimento prioritário, por exemplo. Eu vou tratar desse assunto aqui hoje com um grupo de pessoas que normalmente são invisíveis para a gente. Vou falar de Luciano Zafir. Você sabia que Luciano Zafir é ou foi ostomizado? Que ele usa uma bolsa, uma ostomia ou estomia? Pois é, ele é uma dessas pessoas. E a maioria das pessoas não vê isso e não respeita muito isso. E mesmo quando eles precisam de atendimento, esse atendimento é feito de forma diferente. Eu estou aqui com a doutora Thaís e ela cuida exatamente disso, de uma área que trata de órfãos e trata de pessoas que têm essa necessidade de utilizar alguma coisa externa para o bom funcionamento do seu organismo. A gente vai conversar um pouco melhor aqui. Doutora Thaís Yamazaki já está aqui há muito tempo em Rondônia, vai contar um pouquinho da história dela aqui, mas antes disso eu pedi para o Jarles colocar para mim na tela esse capítulo 2 do atendimento prioritário. Eu vou passar aí para vocês, é o artigo 5º da Constituição. Diz o seguinte: os órgãos da administração pública direta, indireta e funcional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. O parágrafo 1º diz: considera-se para o efeito deste decreto 1. A pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei 10.690 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade, se enquadra nas seguintes categorias: A. Deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, tetraparesia, triplegia, traparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membros. Tá? Isso tudo está dentro de um decreto. Eu disse aqui que era a Constituição, o artigo 5º, ele fala a respeito disso aqui, mas além disso você tem esse decreto aqui, que é o decreto 5.296, acho que é isso aí, assim. Isso. Que é de 2004, 2006. É muito importante isso, pelo seguinte, porque quando uma pessoa chega lá que tem uma ostomia, ela tem função que ela não controla às vezes, ela precisa de um atendimento diferenciado. A gente vai ter oportunidade de ver com detalhes essas coisas aqui. Thaís, eu queria lhe agradecer bastante.
Você me traz aqui uma lembrança muito boa do Paulo Benito. Você foi esposa do Paulo Benito, viúva do Paulo Benito. E Sim. o Paulo Benito foi uma pessoa com quem a gente conviveu na maçonaria, no jornalismo durante muito tempo. E aqui na casa, inclusive, durante muito tempo, quando ele apresentava o programa, não sei o que lá, amazônico. Conteúdo Conteúdo amazônico. amazônico, é verdade. Conteúdo amazônico. Ele, o Pianta, enfim, vocês foram aqui muito importantes para a gente construir essa coisa bonita que é o olhar diferenciado e humanizado da nossa empresa para a população de uma forma geral. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, Léo, é um prazer estar aqui com você nessa tarde e falar um pouquinho sobre, né, essa trajetória de vida é muito, muito bom, né? O Paulo deixa saudades, É com verdade. certeza, era uma pessoa de um coração imenso. Não, o coração e o resto do corpo também, né? Também, Era grandão. 2,3 m, o homem Era, era alto, era. né? Então, assim, é um cara que realmente fez muito pela sociedade, contribuições importantes. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas têm carinho e têm saudade de um lá e outro cá. Um lá e outro cá. Então, são lembranças boas, com São. certeza. Vocês se conheceram lá em São Paulo mesmo. Vocês são paulistas, né? O Benito era paulista. Benito é gaúcho, É? ele Ah, é gaúcho, eu sou paulista. E aí nós nos conhecemos na sinagoga lá em São Paulo. Nós você é tínhamos. judia. Sou De judia. origem, de família judia. Não, o Não. Paulo sim, eu não. Que Eu interessante, eu achava que era o contrário. não, ele Aham, era e eu fiz o meu processo de conversão. aham. Eu sempre gostei muito, comecei a estudar e por uma coincidência nós tínhamos o mesmo mentor, o mesmo rabino e nos conhecemos na sinagoga e aí a gente resolveu casar. Thaís, você é engenheira química, né? Sou Quer dizer, não engenheira tem nada a química. ver com essa área que você atua hoje. Como é que foi essa passagem de uma coisa para outra? Eu já fiz uma brincadeira que eu não vou poder fazer aqui. Mas é o seguinte, ela deixou a química para trabalhar com a química humana, que não vale a pena a gente falar aqui. Mas vamos lá. Exatamente. Bom, quando eu cheguei aqui em 2014 para 15, 11 né? anos já. Já 11 anos, eu aqui não tem indústria, são Uhum. poucas indústrias que tem, então meu ramo de trabalho era muito limitado. E eu vinha derivado de uma empresa, de uma multinacional, que trabalhava com áreas contaminadas. Então, a minha expertise desde da formação até vir para cá era nessa área, né? Eu era gerente Você de uma veio já multinacional, acompanhando o Paulo. acompanhando o Paulo, E aí fiquei aqui um tempo sem trabalhar e ingressei, falei, bom, vou ter que estudar um pouco mais e ingressei na prefeitura, né? A princípio, eu comecei a trabalhar na Secretaria-Geral de Governo, no primeiro mandato do Dr. Hildo, e segui até o final do mandato dele. Aí passei por várias secretarias, né? Pela Secretaria de Orçamento, fui para a Secretaria de Saúde, trabalhei na Secretaria de Obras, então eu fiquei bastante tempo em algumas secretarias dando apoio em várias áreas. E aí fui fazendo várias coisas. E uma delas, que foi no mandato do Dr. Hildo, eu fiz o curso de especialização de Gestão em Saúde Informadas por Evidências. Porque à época eu estava representando o Conselho Municipal de Saúde, me interessei e a Eliana, à época a secretária, disse, Eliana faça Pazini. isso. Minha querida Eliana Pazini. Um abraço grande. Exatamente. Ela disse, faça o curso porque ele é importante, você vai aprender bastante. E fiz, então, esse curso de especialização. Foi um grupo que fez tanto do estado quanto do município. E por aí fiquei. Aí hoje também estou membro, né, do conselho, do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital de Amor de Barretos. Então trabalho com a equipe de médicos e enfermeiros e, enfim, do hospital lá de Barretos. E aí conheci Walter Bariani, que foi o primeiro presidente, sócio fundador da Aros. Conheci através do Conteúdo Amazônia, né, com o Paulo. Ele contando a história, a luta que ele tinha das pessoas ostomizadas. E a história dele é uma história
muito forte, porque ele... Tão forte quanto a voz. Exatamente. Walter, um abraço, querido. É um querido. E aí, ele, assim, em 2022, ele falou, bom, se você não assumir, se a gente não chegar num acordo aqui entre os diretores, né, eu vou fechar a associação porque eu tô cansado, já tenho idade, quero terminar ainda de escrever alguns livros, tenho alguns projetos. Foi quando eu assumi em 2022, ainda sem saber, né, praticamente nada sobre a parte prática da ostomia como um todo, e fui estudar. E estudei, conversando com as enfermeiras, com a equipe técnica que a Aros foi formando nessa jornada, né, nessa caminhada. E estou aqui A hoje. Aros a Aros tem a ver com a parte de orfandade ou não? Isso aqui é uma outra coisa que a gente vai conversar no final. A gente vai conversar no final. São Então tá, projetos são diferentes. projetos diferentes. São. Vamos lá então falar sobre a Aros. A Aros é criada aqui mesmo. Ela tem outras ligações no Brasil? Ou ela tem algum espelho maior no Brasil? Tem. Em 2023, nós nos filiamos ao Movimento Brasil de Ostomizados. Então, nós temos um grupo, uma diretoria formada que movimenta todos os estados do Brasil. Então, cada estado tem um presidente, né? Aqui em Rondônia, eu estou na presidência. Mas cada estado a gente tem um presidente e uma associação afiliada a esse movimento que nos ajuda, que nos apoia com várias coisas, né? A questão de jurídica, a questão de divulgação, tudo isso eles vão nos ajudando e vão nos apoiando com materiais para esse movimento. Tá. Para a gente passar aqui agora para o nosso público. Qual é a diferença de alguém que usa prótese para alguém que usa órtese? O ostomizado usa prótese ou ele usa órtese? Uma pessoa que usa dentadura, ela está usando uma prótese ou usa uma órtese? Uma pessoa que usa olho de vidro está usando prótese ou órtese? A pessoa que usa uma dentadura já protocolo, aquele com implante, ou o implante de uma forma geral, é órtese ou prótese? Vamos lá definir o que é órtese e prótese. Na verdade, órtese e prótese não temos dentro do nosso grupo da ostomia, né? A ostomia, na verdade, o que ela é? É um procedimento cirúrgico, né, feito no abdômen, na qual você retira uma parte do intestino para fora e ele é criado, então ele é chamado de estoma. Isso. E aí ele é usado para saída, né? Tanto das fezes ou pode ser da urina quando a pessoa é urostomizada. Então essa é a diferença entre os tipos de ostomia que a gente pode ter. Perfeito. Agora, eu vi aqui, quando a gente abriu aqui a lei, que pessoas que têm paraplegia, pessoas que têm... É que essa lei, Léo, a lei federal, ela é para todos. Então, ela define o que está dentro da pessoa com deficiência, quais são as deficiências que estão nominadas. Então, assim, por quê? Porque o que acontece? Quando existe a lei federal e a estadual e a municipal, elas têm que se conversar. Mas a federal é que dá o caminho para que o estado e os municípios façam a sua legislação local. Perfeito. Né? E ela não pode deixar de ter dentro da sua lei quais são as pessoas que estão garantidas previstas dentro da lei. Tá. Antes da gente entrar na parte de ostomia e estemia, eu queria lhe perguntar o seguinte. Nós aqui em Rondônia,
em nível estadual e em níveis municipais, nós temos a estrutura administrativa já formada, a criação de conselhos, aquilo que é necessário para que isso funcione já formado. Antes disso, se tiver ou não tiver, a gente faz um brinde aqui. Mina Linda, a melhor água do estado de Rondônia. Melhor água pH. É sempre muito bom. Vamos lá, então. Conselhos existem ou legislação existe? Nós ainda estamos caminhando a passos lentos, mas avançamos muito nesses últimos anos, né? O que nós temos de ostomia hoje, o serviço de ostomia hoje, foi uma luta, assim, árdua do Bariani. Eu acho que isso tem que ser pontuado, né? Ele é ostomizado ou não? Ele é ostomizado, é colostomizado. E também falar que, assim, essa luta e a sensibilidade do ex-governador Confúcio Moura, hoje senador, né, foi o que iniciou o serviço de ostomia aqui no estado de Rondônia. Então, hoje na POC a gente tem um centro, a gente tem uma sala que atende a pessoa com ostomia. Então, quando ela sai do hospital hoje e ela começa no processo de reabilitação, né? Ela consegue retirar todo o material necessário via SUS lá pela POC. Então, é feito um cadastro dessa pessoa e ela entra no nosso gerenciamento, no nosso mapa de visão para cuidar dessa pessoa. E qual é o papel da associação nesse sentido, né? É fazer essa orientação, é encaminhar essa pessoa aos polos, continuar dando assistência para ela quando ela tiver necessidade, dificuldade de fazer a sua manutenção, orientar nas questões jurídicas o que é a parte legal para ela, né? E também a gente tem feito, agora nos últimos 3 anos para cá, a gente tem feito capacitações, não só para o profissional, mas também para o paciente, no sentido de nutrição, no sentido de assistência, no sentido de... na parte psicológica. Então, a gente tem trabalhado outros pontos importantes que nesse processo de adaptação a pessoa precisa. Então, esse é o fortalecimento que a gente tem tentado avançar cada vez mais aqui no nosso estado. Bom, agora nós vamos falar assim bem... Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou lhe fazer as perguntas assim bem apropriadas dentro daquilo que eu sei, para que a gente consiga passar para o pessoal em casa. Perfeito. Ostomia e estomia, o que é isso? É a mesma coisa. O porquê que mudou de ostomia para estomia? Porque a Sobeste, que é o grupo de enfermagem, né, que a gente tem aqui, o grupo maior que tem da enfermagem, tecnicamente, como é estoma, ficou estomia, mas é um nome técnico usado pela enfermagem, mas é a mesma coisa. Perfeito. E ele significa que é aquilo que você já disse, né? Isso. É a retirada de líquidos do intestino grosso ou da parte... Daqui, ó, isso, está aqui. Opa, tá ótimo aí. Vamos lá. Você quer falar, por favor? Então, olha, esse mapa aí que a gente tem, essa figura, ela mostra só o que a gente tem da colostomia, né? Existem outros tipos de estomas, mas esses são. Quais são as possibilidades onde o médico pode retirar esse pedaço para fora para construir o estoma? É essa bolinha vermelha, né? Bom, apenas para que a gente deixe bem explicado aqui, deixa sair aqui na tela, por favor. Não retira, não. Nós estamos falando de uma doença em que você precisa fazer uma intervenção cirúrgica. É diferente, por exemplo, de uma ação para cirurgia bariátrica, que aí é uma outra coisa. Exato. É uma redução do estômago, uma redução do intestino, ou enfim,
apesar do acesso ser muito parecido, mas a função é outra, né? Isso. Isso. Como que a pessoa pode, quais são os casos que ocorrem, né, que a pessoa precisa de uma colostomia? Pode ser derivada de um câncer, de doenças inflamatórias durante muito tempo do intestino, né? Ele pode ser por acidentes de trânsito ou acidente com arma de fogo ou branca, né? E também problemas congênitos, pessoas que já têm um histórico familiar, que tem um agravamento e pode vir a ser uma pessoa ostomizada. Perfeito. Uma colostomia sempre implica em você ter um recipiente externo que vai absorver fezes, aquela famosa bolsa. Né? Ou, no caso da urologia, da urostomia, também tem uma bolsa. Tem uma bolsa também, Perfeito. Que é uma para coleta de urina. Bom, eu fico imaginando o seguinte, que deve ser uma situação de profundo desconforto para quem usa, quer dizer, há necessidade depois de algum tempo de adaptação e vai se adaptar, mas de qualquer forma é um estigma, né? Eu acredito que haja isso aí, assim. Eu queria falar a respeito desse assunto, mas antes disso, como nós estamos tratando de saúde, eu vou falar de saúde dos olhos. E para a saúde dos olhos, o Hospital de Olhos Veloso, do meu querido Pianta, Renata, Renato, Karine, enfim, essa turma, Gustavo, essa turma toda que está por lá. Vamos lá. Na capital, no interior, não se tem nada igual. Modernidade, muito trabalho e dedicação. A clínica cresceu e se tornou um grande hospital. 0800 333 3040. Pra que seu olhar seja maravilhoso. Hospital de Olhos Veloso. Olá, estamos no segundo bloco do programa de hoje, conversando aqui com a doutora Thaís Yamazaki, Thaís Tiene Yamazaki. Exatamente. E a Thaís está aqui falando conosco a respeito de ostomia ou estomia, um assunto que a gente precisa tratar e tratar com muito carinho. Eu fico imaginando que você tem uma fonte muito grande ali no Hospital do Amor, né? Porque Sim. câncer normalmente não, mas às vezes ele leva à necessidade de se colocar essa bolsa, né? É uma coisa até que é meio que natural dentro do... Por exemplo, a gente tem alguns casos famosos, né, que trazem aí, que a mídia trouxe, e isso é importante porque acaba dando uma certa visibilidade à pessoa com ostomia, né? Isso. Uma delas é o próprio Luciano Zafir, que eu você falei aqui. né, que você Aliás, tem citou. até uma foto com ele aí. Tem. Eu acho que eu coloquei do Luciano Zafir e da Preta Gil, né? O Luciano teve uma complicação do intestino após a Covid, e uma forma dele dar visibilidade para essa questão da ostomia é fazendo a São Paulo Fashion Week. Que ele fez com a bolsa, né? Com a bolsa. Ele continua com a bolsa ou já retirou? Não, ele fez a reversão. Ele fez o processo de reversão e foi um sucesso. Ele já... Esse processo de reversão demora muito tempo ou varia de... De 3 a 6 meses, o médico vai avaliando se é possível fazer esse processo de reversão. Se até 1 ano, ele pode tomar essa decisão de 1 ano. Aí depois disso tem que avaliar a condição do paciente, porque os esfíncteres podem sofrer uma alteração e pode ser que ela não consiga mais voltar a ser uma pessoa sem a ostomia, né? Nós temos casos famosos aqui também em Porto Velho, que eu me lembro aqui, o Zezinho Santos, o Zezinho Maria Fumaça. O Gilson Nazif. Que eu me lembro dos dois. O Bariani, que a gente acabou de falar aqui agora. Bariani. O Abdoral, que é o uro-ostomizado, né? Isso. Bom, deve ter muito mais gente aí. Acho que o Camilo também, que é jornalista. É verdade, o Fábio Camilo. O Fábio Camilo também. Está agora também. E é muito bom que a gente fale, porque a gente tira um pouco desse estigma, porque, convenhamos, não é a melhor coisa do mundo você ter
o trato intestinal ou o trato de urina sendo feito dessa forma, né? E aí tem um problema do estigma, e existe, né? Assim, eu até entendo num passado, né, que as pessoas sentiam vergonha, se sentiam incomodadas com isso, mas hoje a gente tem materiais, né, temos dispositivos médicos que geram um conforto. Então, por isso que é a necessidade da pessoa estar sempre perto da associação, sempre Perfeito. com as orientações. Por quê? Porque a gente vai trazendo, a gente vai buscando as melhores tecnologias. Agora mesmo, há 2 semanas atrás, eu estive numa jornada científica para falar e tratar sobre os assuntos da ostomia e incontinência urinária. E a gente já vê novos produtos sendo lançados para melhorar a qualidade de vida. Então, assim, no passado eu acho que era muito incômodo. Hoje não é mais. Mas nós temos um grande desafio, Léo, que é colocar banheiros públicos adaptados à pessoa com ostomia. Eu queria lhe agradecer. Você me mandou aqui uma foto. Mandei. Esse banheiro público é diferenciado. Bom, e é isso aí. Tá. Exatamente. Esse daí foi o primeiro que ele está, inclusive, no projeto da BNT, ele é exatamente dessa forma. Mas, lógico... Por que aquele ali um pouco mais alto? Porque ele fica na altura do abdômen para que a pessoa possa fazer o descarte dentro do vaso sanitário. Perfeito. Né? Assim como a gente usa o nosso para fazer, eles usam de uma maneira diferente, que é de pé. Né? O urostomizado, ele faz... Também pode ser no alto. Pode ser no alto, aí depende da adaptação da pessoa. Para o urostomizado, o problema é menor, né? Mas para você jogar, descartar, jogar perdão, uma expressão não é perfeita. Para você descartar as fezes, nesse aqui assim, fica melhor, é mais fácil. E outra coisa, para se fazer a asepsia, a limpeza também é mais fácil. Sim, e você vê que... quando você faz o descarte, você tem que fazer a asepsia. Precisa fazer uma limpeza, né? De imediato, Por isso que a gente sempre recomenda que tenha essa ducha, né? Perfeito, a ducha higiênica. A ducha higiênica para que eles possam fazer a lavagem dessa bolsa, né? Eu queria pedir também às pessoas, eu falei aqui há pouco, no início do programa, que eu falei que a gente precisa respeitar aquelas áreas ou aquilo que é separado para atender as pessoas que têm uma necessidade especial. Sim. Então, estacionamento é uma coisa, estacionamento para grávidas. Olha, quem já teve filho, o homem não vai ter, mas não sabe qual é o problema, mas se olhar direito para a mulher que está com ele vai ver qual é o problema que tem. É muito, muito difícil entrar e sair do carro com a barriga grande, independente de estar dirigindo ou não. Esse é um ponto. Idoso, ele tem dificuldade de locomoção. A pessoa que usa, que tem uma paraplegia, que usa cadeira de roda, tem uma dificuldade muito grande. Então vamos respeitar isso aqui. E a outra história é não utilizar o banheiro aquele banheiro que foi preparado para as pessoas que precisam utilizar aquele banheiro. Sabe por quê? Porque a necessidade de quem é ostomizado, ou de quem é idoso, ou no caso das grávidas, tudo isso, a necessidade de evacuação ou de urinar é diferente de uma pessoa dita normal. Então a gente precisa respeitar isso aí, porque na hora que ela precisa em cima daquele ponto, né? Tem que ser naquele momento. E se não estiver lá, se estiver ocupado, aí, pelo amor de Deus, aí é complicação. E lembrar que as empresas, os supermercados, esse pessoal todo que tem aí essa gama de pessoas, muita gente que vai ter lá banco, tudo isso, esse número de pessoas, para adaptar, colocar. Primeiro, porque é obrigação. Primeiro, porque é lei. E segundo, porque a gente precisa ter humanidade com as outras pessoas. E com aqueles que são diferentes de nós, a gente tem que tratar os diferentes de forma diferenciada. Não pode ser da mesma forma que trata comigo ou que trata aqui com Thaís. Tá? Fica aí o recado para vocês. Vamos embora. Pois concordo plenamente. E eu acho que o que
falando ainda sobre essa questão do banheiro, né? Assim, a partir de vários estudos, de conversas, inclusive com engenheiros, arquitetos, hoje a gente já tem outro modelo Aham. de adaptação para ostomizados que o custo é bem menor Aham. e que fica bem melhor, fica bem mais bonito. Eu tenho isso lá no Instagram da Aros. Eu fui fazer essa visita agora em maio desse ano para conhecer essa adaptação, porque ela é feita, essa adaptação que a gente viu ali, que está no balcão. Joga aí de novo para mim. Aham. Então, essa parte toda aqui, ela deixa de existir e ela é acoplada na bancada da pia. Perfeito. Então, você faz uma diferença de nível da pia. Nesse banheiro que eu fui, ela era igual, mas a altura, ela era uma altura já própria para descarga. E toda aquela parte foi usado um vaso sanitário infantil, Perfeito. que foi acoplado e ele fica escondido. Então, ele tem a tampinha, Ai, que tem a ótimo. descarga, não fica nessa disposição, que esse daí foi o Não primeiro tem modelo. toda essa coisa, não tem toda essa coisa aqui, essa parafernália toda, né? Exatamente. Vai ficar uma coisa muito mais simples. Fica muito mais simples, menos custoso e resolve o problema das pessoas. Quem quiser ver como é que é esse necessitam. modelo que eu não trouxe aqui, mas ele está no Instagram. Tá no meu Instagram, os Ostomizados DRO. Ostomizados DRO. Isso. O Jale já vai dar um jeito ali, vai passar aqui pra gente. Bom, vamos lá. Ileostomia. A ilho, Eu vou começar a pegar sobre esses pedacinhos aí assim com você. a ilho, ela é feita né, essa construção na parede abdominal, ela é feita no intestino delgado, Uhum, né? Enquanto a colostomia é no intestino grosso, perfeito. Na parte baixa, né, do intestino. isso, a ilho é no delgado. A da Preta Gil era na parte... Era colostomia, era mais Colostomia, aqui nessa na parte aham. transversal. E era grande, assim, né? Aham. O dela, eu acho que ela estava com duas Isso, ostomias. isso. Eu vi lá que eu não percebi que eram duas, mas eu vi que era de um lado ao outro do abdômen, porque né? assim, às vezes, durante a cirurgia, o médico identifica que precisa mexer em outro ponto. Então, às vezes, a pessoa pode sair com duas Perfeito. ostomias, uma de cada lado. Ela pode sair com 3, tem gente que As sai com grávidas muro. também. Eu tenho uma série de fotos aí que eu queria passar. Eu vou fechar esse bloco aqui, se você não se incomoda. Não. E a gente passa essa série de fotos para que as pessoas entendam. Eu vou falar de Olá Telecom, uma diferença para você que precisa de internet de qualidade, segura, rápida, dentro do preço que é aquilo que você deve pagar. Não é aquilo que querem que você pague. Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica, com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Estamos de volta, eu estou no terceiro bloco do nosso programa de hoje falando de ostomia ou estomia, você que escolhe, de ostomizados. Bom, você me falou que você tem aí o Instagram, e no Instagram a gente tem aquele novo... Um vídeo. Isso, mostrando lá como é que é o novo sistema para atender o ostomizado no banheiro, né? Vamos lá. Por favor, Exato. põe aí pra gente. Então, aí mostrando, né, que é um banheiro era um banheiro já adaptado para pessoa com deficiência. Certo. E aí ele foi feito na bancada da pia, ele fez a pia normal, o lixo, e aí ali ele fez a adaptação para pessoa com ostomia. Muito legal. Então, olha, ficou bem discreto, tem a ducha, né? Aí ali, ó, é o vaso, né? Isso. Onde faz o descarga, e a descarga tá do lado ali. Perfeito. Olha lá, Faz o descarte, já faz a limpeza ali Já mesmo. faz a limpeza ali Tá, mesmo. A asepsia. Isso. Muito legal, muito legal. E ali tá a ducha.
Pronto, utilizou. Que serve tanto para a ostomia como para a urostomia. Isso, Os dois. Aham. exatamente. E aqui o vaso normal, que é... Que se a pessoa também precisar usar como Perfeito. suporte, apoio, né? Tem as barras para as pessoas incontinentes que precisam, elas estão ali. Olha, falar em barras, eu queria lembrar para vocês o seguinte: todo idoso merece ter, precisa ter banco para tomar banho. Sabe por quê? Porque o idoso, as pernas já não são mais aquelas coisas que eram. E a gente tem uma barra, o idoso tende a cair mais do que o jovem. E tem aquela barra de sustentação, custa barato, não precisa ser feita de aço inox, se for. Bom, depende muito de cada um. Mas tem as de plástico que são tão seguras e tão importantes quanto qualquer outra. Coloca lá no lugar que vai tomar banho, um local onde ele possa se apoiar. Está passando o sabão no corpo, o pé está escorregando ali assim. Então é sempre bom ter essa barra. Eu ainda não tenho essa necessidade, mas já uso no meu banheiro há muito tempo. Outra coisa que eu queria falar para vocês que eu aprendi essa semana. Não custa nada a gente passar informação. Toda vez que você vai urinar, homem ou mulher, se você puder, urine sentado. Se puder. Quando você urina sentado, a saída de urina é muito maior. Esvaziamento é O completo. esvaziamento é completo, não é isso? Isso. Exato. É muito importante que você faça isso. Ah, mas e eu vou fazer xixi sentado? Bom, você escolhe. É uma questão de saúde. O fato de fazer xixi em pé ou sentado foi alguma coisa da vida. Antigamente as mulheres faziam xixi de pé. Hoje faz sentado. E tem mulheres que utilizam, inclusive, quando vai para um bar ou alguma coisa, ela utiliza um adaptador que permite a ela não sentar no vaso. Ela faz uma espécie de funil e faz uma adaptação e está lá fazendo a mesma coisa. Então, são coisas para você pensar a respeito. Não custa nada passar informação. Informação e conhecimento nunca é demais e você guarda ela aí para você. Mas sentado, o esvaziamento é maior para homens e mulheres. Bom, vamos lá para mais coisas que a gente ainda tem que conversar aqui. Joga esse resto de fotos aí que eu tenho, por favor. Apoio, né? Você já colocou lá. Pronto, tá aqui. Então, a Maria, ela foi a primeira enfermeira que abraçou a ostomia de verdade. É uma parceira incrível que trabalhou durante muito tempo lá na POC. Agora ela está trabalhando em outro setor, é uma outra enfermeira que está lá, mas ela é a referência, né? A referência. A Maria é referência. Oi, Maria, abraço grande a você. Que legal, que legal. Pessoas que abraçaram isso aí. Bom, isso aqui, ostomia para grávidas. Para grávidas. Aí tem uma mãezinha falando que isso é possível, né? Uhum. Inclusive, eu tenho uma pessoa ostomizada na Argentina que ela descreve o passo a passo dela durante todo o processo de gestação, quando ela descobriu que tinha engravidado, as dúvidas. Já estava com ostomia? Já estava ostomizada. Caramba! E ela levou um susto, achou que não poderia, que teria que fazer aborto, enfim. Ela conta esse passo a passo, óbvio que com muito cuidado, com todos os médicos, né? Todos os especialistas aí cuidando tanto da saúde dela quanto do bebê. Mas é possível, olha que barriga linda, menina linda, né? É uma modelo ou é ostomizada mesmo? Não, é uma ostomizada. Olha só que barato, não é modelo. Que linda. Não olha é modelo. Tem mais uma foto aí. Essa daí, Lingerie, é uma outra empresa também que a gente tem lá que faz parte lá do nosso Instagram, que ela trabalha com lingerie fina para mulher ostomizada. Então a gente vê, ela é uma pessoa ostomizada e tá aí com uma lingerie. A ostomia tá ali, abaixo do umbigo. Tá escondidinha ali, né? Mas enfim, tá ali. Tá ali. Tem mais uma aí. Bom, e essa daí é pra... Esse é um panorama do sistema digestório todo. Aí são as possibilidades, né? Por exemplo, aqui a gente tem o colo ascendente, né? Do lado esquerdo, que está do teu lado, o transverso
e o descendente. Perfeito. E lá embaixo tem o colo sigmoide. Então, toda essa Todo parte mundo fala de aí, sigmoide, não sabe direito o que é. Até aquela parte ali assim. E o ela é sigmoide bem porque, pequenininha. sigmoide é porque ele faz um S mesmo, né? Exatamente. E ele tem normalmente as fezes bem líquidas, que traz assim um maior cuidado, né, Perfeito. da pessoa com Eu queria lhe estômago. perguntar, não sei se você chegou a conhecer, mas eu conheci uma pessoa que trabalhou aqui comigo há muitos anos e ele teve que fazer teve que colocar uma bolsa, uma ostomia. E depois de algum tempo, ele não tinha outra coisa para fazer, foi um câncer muito agressivo, estilo aquele da Preta Gil, e ele teve que fazer a utilização ad eternum da colostomia. O ânus fechou completamente. E ele me disse o seguinte: olha, acabou, eu não tenho ânus, eu não tenho o orifício. Exato. Acabou. Ele É colou, né? fechado. Fecha, né? Ele fecha. Volta só um pouquinho naquela favor. figura ali para nós, por favor. Aham. Quando isso acontece, a pessoa tem o câncer de reto, né? Aham. Normalmente, toda essa parte aqui de baixo, onde está, né? O reto, Aham. o canal anal e o ânus, isso daí, primeiro eles descomunicam, né? Perfeito. E aí, alguns eles têm que remover tudo, porque Perfeito. o câncer, ele já tomou. Então, aí só vai funcionar realmente pelo estômago. Tá. E como ele vai funcionar pelo estômago, esse fechamento do ânus é meio que natural, né? É natural. Ele É vai natural, fechando porque e- o médico, ele remove toda a parte que Aham. tem o problema e faz o como se tratamento fizesse, normal. para a gente entender, é como se tivesse ali assim uma ferida, uma ferida que vai cicatrizar depois de algum tempo, né? Isso, E mais nada. exatamente, Então, mais nada. como é que eu posso explicar para vocês? A bunda fica sem o orifício, é reto como se fosse uma parte, se fosse a outra banda da bundinha. É mais ou menos assim. Exato. E interessante, e existe isso sim. E a pessoa vive, mas vive com muita tranquilidade, Muita da mesma tranquilidade. forma como qualquer outra pessoa. Sim. Uma coisa que eu queria falar antes de ir para o quarto bloco, porque eu quero falar a respeito da orfandade no quarto bloco, é o seguinte: alimentação. Ela é normal com alguns cuidados. Alguns Perfeito. alimentos a gente tem que comer em menor quantidade, Uhum. outros a gente tem que evitar, porque o estômago, ele também sofre alterações ainda, Perfeito. porque o intestino está funcionando. Então, ele pode sair mais líquido, pode ter uma diarreia, isso é comum na Uma pessoa. prisão de ventre também, né? Gases, Pode, tudo, gases, pode, tudo. sim. É como se é somente uma parte do estômago que não está funcionando, que você descarta já ali na primeira ou na segunda parte do intestino. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Aham. Então, aí a pessoa, ela tem que tomar alguns cuidados com alguns alimentos que produzem gases, como nós também, Aham. é Perfeito. comum. Então, a nutrição é muito importante, a nutricionista, o papel da nutricionista nesse momento é importante Tá, demais. uma última pergunta a respeito desse assunto aqui. Para os urostomizados, alguma recomendação especial? Porque eu sei que hoje é o seguinte: é uma cânula, né, um tubinho que sai do pênis ou da vagina, por onde vai passar a urina, né? É mais ou menos isso. Não, o uro tem duas Eu nunca formas, vi. né? Porque tem tem a nefrostomia também. Tem o Aham. urostomizado, que vai usar a bolsinha já aqui Perfeito. na barriga mesmo, que é Aham. feito um caninho, Isso. uma passagem na barriga, no abdômen. Mas tem o nefro, que aí é no rim. Aí é um outro processo também, que é um Que tipo sai um de... caninho bem mais fininho e que ele dá algumas voltas e vai para dentro da bolsa. Da bolsa, Perfeito. exatamente. É esse aí Aí que eu acho que o meu amigo Abdoral utiliza. E ela é uma bolsa específica que tem só um tipo de bolsa que consegue para ela, né? E hoje a gente tem a possibilidade de adquirir tudo isso pelo SUS, né? Tudo isso é pago pelo SUS. Tudo isso é distribuído pelo SUS. Tá. Então a primeira coisa é o seguinte: se você vai precisar usar uma bolsa de ostomia ou estomia ou de urostomia, você procura a associação. O endereço eu já passei aí, vou deixar de novo
o Instagram, Ostomizados de RO, e dá um pulinho até lá que eles já indicam todo o caminho que você vai tomar. Não precisa pagar absolutamente nada, você já pagou isso com o imposto que você já entregou ao governo, e isso é parte daquele processo que você vai ter. Eu vou falar de saúde novamente, vou falar de Samar, e a gente volta para o último bloco para a gente falar de orfandade, que é algo que me incomoda. E a gente precisa tratar disso aqui também. Com certeza. Feito? Feito. A rede hospitalar Samar está presente nos principais municípios de Rondônia, com uma estrutura completa de serviços. Consultas médicas ambulatoriais, pronto atendimento 24 horas para situações de urgência e emergência, exames diagnósticos de laboratório e imagens com equipamentos de raio-x e tomografia modernos. Equipe médica especializada para a realização de cirurgias nas mais diversas áreas da medicina e os mais avançados tratamentos de alta complexidade, com a hemodinâmica para procedimentos de cardiologia, UTI neonatal e pediátrica, disponíveis no Hospital Samar Porto Velho. Reunimos mais completos serviços de saúde em um só lugar, para sua comodidade. Seja em Porto Velho, em Cacoal ou em Ji-Paraná, você pode contar com os serviços de saúde da rede Samar, porque cuidar com excelência é o nosso propósito. Para mais informações sobre atendimentos a convênios e particulares, entre em contato através do canal de atendimento 0800 033 0393 ou em uma de nossas unidades Samar. Estamos de volta, eu estou no quarto e último bloco do programa de hoje. Se eu fosse falar de ostomia e de estemia, eu ainda teria assunto aqui para um programa completo. Mas eu só queria falar mais uma coisa aqui. Antigamente, essas bolsas que a gente utiliza na ostomia, elas eram boas para aquela época, mas a tecnologia avançou bastante. Então, o cheiro desagradável que às vezes a gente sentia, hoje já não sente. Porque você tem produtos que você utiliza, inclusive para evitar o cheiro, para acabar o cheiro. Acaba totalmente. Agora, é lógico que de vez em quando você tem um vazamento, porque ou por algum problema que ocorreu, algum cuidado que você não teve, então pode ser que exista o vazamento. Dá um pulo na associação e procura ver logo o que é. Às vezes precisa trocar o fecho, tudo isso. Ou você precisa de mais algum outro tipo de produto para fazer. A associação, a AROS, ela vai ter tudo aquilo que você precisa. Então, não deixa, anota. Se você conhece alguém que tem, anota também a AROS. E aí vai lá no Instagram de Ostomizados de RO, entra lá no Instagram e aí você vai ter todas as informações. Procure, ajude. Viver sozinho é muito difícil. E viver ostomizado sozinho, ninguém precisa. A gente precisa participar de tudo. De festa, de viver da mesma forma, de ter família, de fazer filho. Tá? Você viu aí a menina na estante. Enfim, tudo aquilo que uma pessoa normal pode fazer, você pode fazer também. Até porque é o seguinte, deficiência não é física, deficiência é mental, né, gente? Vamos deixar combinado dessa forma. Bom, vamos lá. Orfandade é algo que preocupa muito. Sim. Em novembro de 2023, nós começamos a movimentar esse novo projeto aqui na construção de uma rede de proteção integral universal às crianças em situação de orfandade. Não tem nada a ver com AROS, viu, gente? Separa. Não, tá. É um outro projeto. E aí, em 2024, nós começamos a dialogar, né, uma construção coletiva junto ao Ministério Público, à Defensoria Pública do Estado, da União, as secretarias que envolvem, porque criança precisa de saúde, criança precisa de educação, então a gente tinha que dialogar, né, assistência, e a gente precisava dialogar, então, com os nossos colegas aí das instituições. E a partir disso, esse ano nós conseguimos realizar o primeiro mutirão, né, que quem esteve mais à frente, apesar de eu estar coordenadora aqui no estado, quem esteve mais à frente nesse movimento, né, foi a Defensoria Pública do Estado, né, e o Ministério Público, a gente divide tarefas, o Ministério Público, então, acolheu o primeiro colóquio técnico de discussões técnicas sobre a questão da orfandade. Hoje nós temos mais de 4.000 crianças em situação de orfandade no estado de Rondônia. Aqui no município de Porto Velho nós temos 1.484 crianças,
né? Então, é um número expressivo. E aos poucos nós estamos tentando buscar, entrar em contato com essas famílias, conversar com elas para verificar a situação dessa criança. Se essa criança tem direito de acesso a algum benefício que hoje nós temos já estabelecido, na questão psicológica, na questão de assistência como um todo, na questão educacional, se essa criança está estudando, em que período ela está, como ela está se saindo, se ela está precisando de um apoio adicional a isso. Então, a rede, ela se propõe a fazer este monitoramento dessas crianças e que elas realmente recebam o que é de direito para uma criança já preconizada. Olha, eu sei que você está buscando no meio jornalístico, porque se vocês não tiverem apoio do jornalismo, a luta fica um pouco mais difícil. É preciso que a gente encampe. Eu estou falando aqui para o Carlos Araújo, para o Fábio Camilo, enfim, para o Everton Leone, enfim, para todo mundo, para que a gente busque caminhos para dar visibilidade a essa luta. E é luta realmente. Nós temos meninos que, olha, quem quer adotar uma criança quer lourinho de olho azul com jeito de sueco. Mas é o seguinte, nós temos crianças de todos os tipos e de todas as idades. Por que a gente só adota quando tem um dia de nascido, 2 dias de nascido, quando a gente precisa adotar aqueles que já têm 15, 16 anos? Ah, mas é porque já vem com vícios. Não, mas vem também com conhecimentos. Tem muita coisa. Eu queria lhe propor uma outra vinda aqui para a gente falar um pouco mais a respeito desse assunto. Você topa? Com certeza, Feito? será um prazer. O prazer será nosso falar a respeito desse assunto. E a gente poder pegar isso com mais propriedade, como pegamos aqui agora com a questão dos ostomizados. Com certeza, será feito? Um prazer. O Combinado. prazer será nosso. Bom, a gente está encerrando o programa de hoje, agradecendo, como sempre, o privilégio da sua audiência. Quero convidá-lo para um novo encontro. Esta semana, a Polícia Militar está fazendo 50 anos e a gente vai trazer aqui o Lenilson Guedes, jornalista, e mais alguém da Polícia Militar para a gente falar a respeito da nossa briosa, é assim que a gente se refere à Polícia Militar. Lá no Rio Grande do Sul, do lado do Benito, tem um outro nome lá, Cavalaria, não tem um nome parecido com isso aí assim. Aqui não, aqui é a nossa briosa mesmo. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima. Sabendo sempre que você só pode ir para a cama depois de falar comigo. Fica na paz. Deus te guarde. Deus o abençoe.